Vocês pediram exaustivamente e com toda a razão, já que se trata de um filme excelente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre O Atirador, um filme de 2007, estrelado por Mark Wahlberg, que se tornou um marco aí dos filmes de ação, especialmente envolvendo essa temática do tiro de longa distância, do sniper, da balística. E o filme conta a história de Bob Lee Swagger, um dos snipers mais temidos de todos os tempos, que na verdade é um personagem fictício criado por Stephen Hunter, e ele protagoniza 12 livros que relatam a sua vida desde a Guerra do Vietnã. Sim, o primeiro livro, Point of Impact, foi escrito em 1993, então Bob Lee Swagger originalmente era um herói de guerra do Vietnã. Nos filmes e na série já é mais contemporaneizado, já é pós 11 de setembro, já tem um envolvimento ali com a ocupação do Afeganistão. E o primeiro livro, Point of Impact, é justamente o que embasa a primeira temporada da série e o filme de 2007. Então Bob Lee Swagger é chamado para fazer a engenharia reversa de um suposto plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos e então cria todas as provas contra si mesmo para ser incriminado então por uma rede de conspiradores ali do Deep State americano. E então toda a trama vai se envolver em torno de Bob Lee Swagger tentando provar a sua inocência e enfrentando essa rede de agentes duplos. E a propósito, agora esse quadro que a gente faz toda sexta-feira, falando das armas dos filmes, possui um nome. Nós vamos chamar esse quadro de duplação e é um nome ideal, porque além de levar a logo do DA, ela também fala sobre duas ações que nós fazemos nesse quadro. A gente fala tanto dos filmes de ação que a gente gosta, como também da balística, da ciência, da história das armas envolvidas. Então, se você chegou agora no canal, se inscreve. Toda sexta-feira tem um episódio aqui, assim como vários outros vídeos que a gente publica nesse canal, tudo a respeito do mundo do tiro. Voltando à nossa história aqui, Stephen Hunter diz que baseou o personagem Bob Lee Swagger na história de Carlos Hatchcock, que foi um grande atirador de elite que participou da Guerra do Vietnã. Nós já falamos sobre esse operador outras vezes aqui nessa série. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre as armas do filme de 2007. Se vocês quiserem que a gente fale das armas da série, que na minha opinião é muito melhor do que o filme, vocês coloquem bastante like, vocês coloquem bastante comentário, vocês coloquem bastante compartilhamento nesse vídeo aqui, para que ele alcance muita gente, tenha uma boa repercussão e aí sim, merecidamente, vai levar o segundo episódio. E pausa para o recado, possivelmente teremos vários spoilers aqui, então roda a vinheta aí. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou instrutor e atleta profissional de tiro, já fui múltiplas vezes medalhista em campeonatos brasileiros, sou especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal. Este é o Diário do Atirador, um canal onde você vai conhecer o diário de um atleta do tiro. E você também vai encontrar aqui na descrição link para o nosso lojinha da Amazon. Você pode pegar vários itens que eu seleciono, itens que eu uso na minha casa, itens que eu tenho uma preferência pessoal, mas você pode pegar qualquer coisa da Amazon. Toda vez que você tiver interesse em adquirir algum produto Amazon, lembra de começar a navegação pelo link que está aqui na descrição de qualquer vídeo meu, que a gente vai ganhar uma comissãozinha, você não paga absolutamente nada por isso. E se você quiser conhecer a loja oficial do canal, onde nós temos produtos com a nossa marca, o link também está aqui embaixo na descrição. E detalhe aqui, nós acabamos de relançar, receber reposição de estoque da nossa tão querida e aclamada Range Bag, que é a nossa bolsa discreta, criada e desenhada por mim para os atiradores esportivos. Tem todos os bolsos e divisórias que você precisa para poder colocar todo o seu equipamento e ir de forma bem discreta. Parece uma bolsa de academia e tem tudo o que você precisa. Mas sem mais delongas, bora falar sobre as armas do filme. E a primeira arma que aparece é um rifle M40, um modelo E3. O M40 é uma versão do Remington 700. Basicamente eu tenho um Remington 700, essa versão é no calibre 7.62x51, que é o calibre nato. O meu é em 308 Winchester. Há diferenças sutis entre esses dois calibres. O M40 E3 tem um cano Bull, uma coronha Macmillan, e geralmente é acoplado com um aparelho de pontaria em primeiro plano focal, voltado aí para os operadores, para os atiradores de elite do exército americano. É uma arma muito boa, muito bem configurada, e esses atiradores ainda têm alguma liberdade para poder fazer suas próprias personalizações na plataforma. Como eu falei, eu tenho um Remington 700, já mostrei ele aqui no canal e eu já acertei alvos a 800 metros com ele. Nessa primeira cena, Bob Lee Swagger engaja alvos de 600 até 850 metros, o que é completamente possível para esse calibre. Inclusive ele engaja alvos em movimento, que é extremamente difícil. E para fins de curiosidade, nessa distância, qualquer variação de vento pode levar o tiro para um outro lado completamente diferente. E essa é a maior dificuldade
de leitura e de interpretação para o atirador que está atrás do rifle nesses tiros de longa distância. É justamente a leitura de vento que causa os maiores efeitos, muitas vezes imprevisíveis, e muitas vezes a correção depende da experiência do atirador. Ele tem que fazer aquela conta na hora, ele tem que fazer aquela compensação ali no tato mesmo. Não é nada fácil, requer muito treinamento e muita experiência de campo. Todos os outros fatores do tiro, como umidade, elevação, temperatura, a gravidade, inclusive o efeito Coriolis, quando ele é relevante nesse tipo de tiro, são cálculos matemáticos, são previsíveis. O vento é o fator mais difícil para esse tipo de tiro. E essa cena é justamente um flashback dessa operação na Etiópia, onde o Bob Lee Swagger perde o seu parceiro, o seu spotter, o Donnie. Inclusive tem uma cena onde o Donnie pega o seu lançador de granadas M203, granadas 40mm acoplado ao seu M4, e ele efetua um disparo de granada que acaba acertando um dos veículos próximos ali onde Bob Lee Swagger estava engajando seus alvos. Aí já não faz nenhum sentido esse lançador ter um alcance efetivo máximo de 300 metros. Não dava para ele abater um veículo ali. Esses lançadores não alcançam 800 metros não. Após serem atacados por um helicóptero, Bob Lee Swagger então assume uma Barrett M82A1 no calibre 50 BMG. E sim, é totalmente possível abater um helicóptero com esse calibre, já que ele é desenvolvido para uso antimaterial mesmo. Essa cena é curiosa porque em diversos momentos nós vemos Bob Lee Swagger operando esse rifle como se fosse um rifle de ferrolho, mas na verdade ele é um rifle semiautomático. Mas como eles estavam usando cartuchos blank de festim, ele não tem força suficiente para ciclar a arma, então em diversos momentos a arma apresenta pane. Tem até essa cena aqui onde vocês conseguem ver o cartucho ali meio travado e Bob Lee precisa operar ali no ferrolho para solucionar a pane. Passado o lapso temporal de 3 anos, Bob Lee agora vive isolado nas montanhas com o seu cachorro e recebe a visita de Timmons, um suposto agente do serviço secreto, oferecendo para ele um serviço, uma missão, onde ele teria que fazer essa engenharia reversa de um suposto plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Nessas informações de inteligência que é passado para ele, o plano diz que o atirador estaria a mais de 1 milha de distância, portanto mais de 1.600 metros de distância, e Bob Lee faz uma breve descrição da dificuldade desse tiro. É que você teria que levar em consideração temperatura, umidade, vento, até o efeito Coriolis, e de fato essa é a distância onde o efeito Coriolis começa a fazer efeito no tiro. O efeito Coriolis, para quem não sabe, é a rotação da Terra, e eu explico como que funciona esse tipo de efeito para os atiradores nesse vídeo que está em algum lugar aqui no card superior. Se você quiser depois você assiste. E nessa conversa com Timmons, Bob Lee diz que o tempo de voo do projétil para um tiro nessa distância seria de algo entre 6 a 10 segundos. Na verdade, isso está um pouco exagerado. Se a gente olhar o calibre 50 BMG ou 408 X-Tech, que nós vamos falar mais à frente, o tempo de voo, na verdade, ficaria perto aí dos 3 segundos. E passada essa missão, então, Bob Lee pega um rifle Cheyenne Tactical M200 Intervention, que é um rifle no calibre 408 X-Tech. Essa é uma réplica do 375 X-Tech, é um calibre mais ou menos parecido com esse aqui. Estamos falando aí de um projétil de 419 grains viajando a 2.900 pés por segundo. Esse rifle vem com a sua própria calculadora balística, onde você consegue inserir os dados climáticos ali e ele dá para você a trajetória balística para esse calibre, que é, diga-se de passagem, um desenvolvimento da própria X-Tech. Agora, essa cena aqui que mostra a visão na luneta daquela latinha, eu acho que está um tanto exagerada. Não teria como, nem com uma luneta de 80 vezes de aumento, aquela latinha a 1.700 metros tá tão grande e tão visível na luneta do atirador. Na verdade, ela estaria bem menorzinha. Na cena que mostra então o assassinato do presidente da Etiópia, existe uma arma, um rifle apoiado ali num sistema de tripé eletrônico com um controle por computador. Eu acho que essa arma é uma Barrett M82A1 no calibre 50 BMG, o que já dá aí um certo furo de roteiro, Foi utilizado uma Barrett, mas aí recupera-se o projétil que foi totalmente fragmentado, e depois disse que esse projétil foi recuperado da latinha que o Bob Lee Swagger atirou nas montanhas. Eu não consegui entender muito bem essa história, e é por isso que eu falo que a série é muito melhor, Existe toda uma trama só para falar do projétil que foi utilizado ali nesse atentado. Outra arma que aparece bastante no filme é o Remington 700. Nós vemos várias versões deles em vários personagens diferentes. O Remington 700 é tipo a Glock dos rifles de precisão. É um rifle excelente, muito personalizável. É utilizado por polícia, por exército, por caçador,
por atirador esportivo, né? Eu tenho um Remington 700, como eu já falei antes, e nesse filme ele aparece na configuração PSS, que é o Police Special System. Destaque aqui para a cena onde eles fazem a pintura tática do rifle utilizando folhas. Sim, isso é empregado. Os snipers aprendem a fazer isso no curso de formação, a camuflar o seu rifle. E uma das formas é essa, usando várias camadas de tintas de cores diferentes, usando padrões de folhagem do ambiente que eles estão. Rifle Cowie modelo 600, essa é a carabina 22 que a gente vê Bob Lee Swagger usando contra aqueles capangas que estão tentando forjar o suicídio do Memphis. Essa arma foi cedida pela namorada do Donnie, era o riflezinho de caça dele. Nessa cena, Bob Lee Swagger engaja alvos a 180 metros de cima de uma canoa, ou seja, balançando, e com esse supressor improvisado. Esse tipo de supressor improvisado até pode reduzir 20, 30 decibéis em um disparo, fazendo um bom efeito sonoro, mas arruinaria completamente a precisão e a previsibilidade do projétil. Por isso que é um mito de Hollywood, não faria muito sentido. E ainda mais a 180 metros, o estampido das armas, né, a propagação do som, ela diminui, a intensidade diminui com o quadrado da distância. A 180 metros de distância, o estampido de uma 22 seria inaudível. O projétil se deslocando no ar seria muito mais barulhento e isso não há supressor nenhum que consiga eliminar. No filme a gente vê várias armas diferentes, a gente vê vários rifles militares como o AKM, M4A1, G36 e também vemos várias pistolas diferentes em vários personagens. A gente vê Beretta M92 FS, a gente vê Glock 17, tem Sig Sauer P226, tem Walther P99, que é a arma que o russo usa para se auto-eliminar, tem até Taurus PT92 e Colt 1911. Para as espingardas, a gente vê uma Remington 870 com cano cerrado, que é a arma utilizada pela namorada do Donnie. Péssima escolha para defesa residencial, diga-se de passagem. E vemos também uma espingarda de cano duplo utilizada pelo senador corrupto lá do filme para fazer tiro ao prato, que já não é o ideal. Para esse tipo de tiro, em vez de usar as espingardas de cano paralelo, utiliza as espingardas de cano sobreposto, ou seja, um sobre o outro. Isso dá uma maior capacidade de previsibilidade, ali, de pontaria para o atirador que está atirando em um prato, em deslocamento, em movimento. E essas armas são chamadas de over and under. Na cena final, Bob Lee consegue provar sua inocência, demonstrando que aquela arma que foi encontrada na cena do crime, que pertencia a ele, que ficou esse tempo todo em posse do FBI, era incapaz de realizar disparos. E ele faz isso mostrando que todas as vezes que ele sai de casa, ele remove o percussor da arma, troca por um outro percussor diferente, ligeiramente menor. Na verdade, o que ele faz é remover ali o ferrolho e colocar esse percussor reduzido. E essa é uma atitude bastante esperta, especialmente para um cara na posição de Bob Lee, que tem muitas armas, longas, de grande poder ofensivo, que tem muitas habilidades e que um dia poderia ter essas armas roubadas e ele não ia querer que essas armas fossem utilizadas contra alguém, podendo inclusive incriminá-lo. E foi justamente essa prática que livrou ele de toda essa conspiração. É uma cena bem interessante, bem legal e que você tem que entender um pouquinho da mecânica da arma para entender exatamente o que ele está falando. Tempos atrás eu lancei um curso chamado Rifle Marksmanship, esse aqui que está na minha camiseta. Foi um curso voltado para você que tem um T4, para você que tem uma CCP, para você que quer utilizar essas armas com maestria em ambiente de competição, além de aprender como você pode fazer para selecionar uma mira telescópica, uma mira optrônica, algumas dicas de tiro de precisão para longa distância e também toda a técnica voltada para a gestão de recuo e otimização transição de alvo para as plataformas de armas longas. Então, eu tinha fechado esse curso, ficou fechado durante muito tempo. Hoje ele é exclusivo aos membros da comunidade 1%, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para você que está assistindo esse vídeo, que é CAC e que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tá aqui uma oportunidade com preço promocional só para você que está assistindo esse vídeo. O link está aqui embaixo na descrição. Então, essas foram as armas empregadas no filme Shooter, o Atirador, de 2007, estrelado por Mark Wahlberg. E como eu falei, se você quiser que eu fale da série, que é muito, muito melhor, tem muito mais curiosidade, inclusive, envolvendo o mundo das armas, arregaça o botão do like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. E se você quiser fazer uma doação aqui para o canal de qualquer valor, tem sempre o botão Valeu Demais aí, que fica aí próximo do botão da inscrição, para você fazer uma doação no valor que você achar que valeu esse vídeo. Essa série dá um grande trabalho para fazer, mas eu acho que ela tem um grande potencial aí de furar a bolha. Então conto com vocês para me ajudar nessa empreitada.
Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!